Oi, gente! Preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 e tratar do tópico A Arte Literária. Vocês podem abrir na página 20 da apostila e vamos começar. Para a gente entender um pouquinho do que é literatura, a gente pode iniciar esse estudo partindo da palavra literatura. Então, literatura deriva da palavra grega litera, e litera significa letra. Já nessa construção histórica, a gente percebe a relação direta que a literatura tem com a palavra, com a escrita. Daí a gente entende por que a literatura usa a modalidade escrita como ferramenta de expressão. A literatura busca a manifestação do belo como finalidade de provocar prazer estético e gozo intelectual em quem tem contato com ela. O que isso quer dizer? Que a intenção da literatura é justamente manifestar o belo, e esse belo pode variar, e provocar prazer estético, provocar algum prazer e algum gozo intelectual, despertar alguma questão intelectual em quem tem contato com ela. Isso quer dizer que não existe a função a capacidade de ser uma fonte de conhecimento, de gerar conhecimento, de forma alguma. A gente tem disponível inúmeras obras, desde os primórdios até hoje, que passam conhecimentos históricos para a gente, que passam diversas informações. Então, ela não se limita por ter essa intenção de provocar prazer e de manifestar o belo, ela não se limita só a isso. O texto literário solicita do leitor um modo sensível de ler. Bom, aqui a gente já entra numa questão de como que a literatura exige que o leitor a perceba, o que ela precisa do leitor para ela ser compreendida. Ela precisa de uma visão sensível, ela precisa de uma sensibilidade, uma abrangência de visão de mundo. Uma abrangência é um conhecimento de mundo, porque se tem contato com uma cosmovisão. Essa cosmovisão significa um modo particular de perceber o mundo, que precisa ser entendida para apreender a intencionalidade do autor ao fazer o seu texto. Então, quando um autor está produzindo algum texto literário, ele tem uma intenção por trás daquilo, ele tem alguma mensagem que ele quer passar para quem for ler aquele texto. E ele precisa dessa sensibilidade do leitor para que o leitor consiga captar o que ele quer, captar o que ele está tentando passar. Aí aqui eu trouxe um exemplo de uma poesia da Cora Coralina que se chama Meu Destino. Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida. Linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procuraste. Íamos sozinhos por estradas diferentes. Indiferentes, passavas com o fardo da vida. Corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com uma pedra branca da cabeça de um peixe, e desde então caminhamos juntos pela vida. Aqui nessa poesia a gente consegue perceber a extrema sensibilidade que a autora exige da gente para entender do que ela está falando, para entender que ela está contando uma breve história de como duas pessoas se encontraram e decidiram seguir um caminho juntas. Caminho esse que era separado, que em um dado momento
cruzou um com o outro e ambos decidiram caminhar juntos. Nessa poesia, a gente pode entender que ela está falando de uma relação, de um relacionamento amoroso. Quando um escritor produz literatura, o faz por meio do uso criativo das palavras. Ele busca a exploração máxima de sua carga semântica para alcançar significados não usuais, que vão além do sentido pragmático atribuído aos vocábulos do cotidiano. Aqui, a gente já está tratando um pouquinho de uma forma mais específica sobre as palavras. O escritor, ele tem uma abrangência para o uso das palavras. Ele pode deixar a criatividade fluir ao usar, ao dispor e escolher as palavras que ele quer colocar no texto que ele está produzindo. E isso permite que ele consiga explorar a carga semântica que aquela palavra tem ali disponível para ele. E a semântica, para vocês entenderem do que eu estou falando, é uma parte da linguística, uma linha de estudo, que se dedica ao estudo do significado das palavras. Então, a semântica, ela estuda os significados que uma palavra pode ter, pode disponibilizar. E aqui a gente tem algo que veremos mais adiante, o sentido dicionarizado e o sentido figurado, o sentido que uma palavra possui, mas que não está determinada que significa aquilo. Eu acho que vocês conseguiram entender. Nós vamos ver isso mais adiante. Teresa de Manuel Bandeira. Aqui eu trouxe outro poema. Só para vocês entenderem um pouquinho o que eu quis dizer no slide anterior. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra, o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Bom, aqui nós temos, o autor desperta na gente algumas sensações, e isso tudo usando somente as palavras. As sensações, os sentidos que são o quê? Quando ele fala a primeira vez que vi Teresa, ele já remete na gente uma visão de como pode ser essa Teresa. Ele remete na gente o sentido da visão, a gente passa a usar a nossa visão, a gente imagina aquela imagem. Achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Ele descreve algumas características da Teresa e a gente usa a imaginação para conseguir visualizar quem é. Depois ele fala de novo que viu e o que ele enxergou de forma mais profunda nela. Ele fez uma observação acerca dos olhos dela. E por fim, no final da poesia, ele remete a gente elementos mais oníricos. Ele remete a gente a um texto bíblico que fala da criação da terra. Quando ele diz, os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Quando ele observou Teresa, foi algo tão arrebatador que ele não viu mais nada, que a visão que ele teve foi de algo divino, de uma criação divina. Então aqui a gente tem um exemplo dos significados, do poder que as palavras têm para despertar na gente coisas diferentes, coisas diversas, que não estão limitadas a esse símbolo que pertence aos seus significados e à intenção do autor.
O ambiente literário se faz pela busca constante da novidade, da instauração de uma nova forma de dizer, de expressar aspectos da realidade que se coloca diante de nós diariamente. Então, o ambiente literário, ele pode, mesmo que seguindo algumas regras e tradições, ele pode buscar inovação, buscar uma forma de novidade. Mesmo quando um autor trabalha para reforçar a tradição, o caráter de novidade não deixa de alimentar a sua produção. Isso pode partir da temática que o autor quer trabalhar, isso pode partir das técnicas que ele quer usar, das regras que ele não quer usar, isso varia bastante. O texto literário se constrói pelo arranjo complexo de vários elementos que delineiam seus traços de literariedade, e isso, associado ao seu tempo e seu espaço de produção, produz a variedade imensa de obras que existem no mundo. Então, aqui a gente vê um exemplo do conhecimento que a literatura pode trazer para a gente, porque ela carrega marcas do tempo que ela foi produzida e do espaço que ela foi produzida. O contexto que o autor estava inserido ao desenvolver, ao escrever aqueles textos, aqueles romances, contos, enfim. Literatura é ficção. É importante a gente lembrar disso. Portanto, uma recriação da realidade. Recriação da realidade. Ela não precisa ser uma imitação da realidade. Utilizando sua imaginação, o escritor cria uma supra-realidade, que ao mesmo tempo que mantém laços com a realidade, ela não se desliga da realidade, lança seus braços para além da simples organização do mundo concreto. E ela não se desliga da realidade, só que ela avança para o imaginário, para coisas fora do mundo concreto. Ela escapa do mundo concreto. Essa realidade criada pelo escritor apresenta regras próprias, regras que se organizam por valores internos da obra. Isso daqui desperta no leitor a capacidade de analisar sua própria realidade com novos olhares, mais livre dos valores de sua vida cotidiana. Então, aqui, o leitor ele pode encontrar uma válvula de escape da própria realidade, uma nova visão que ele pode ter a respeito do que ele vive, do tempo, do momento que ele está inserido, das coisas que ele está enfrentando. Ele tem uma certa liberdade. Aí aqui eu coloquei pode ser até uma sugestão de livro para vocês lerem, com textos, crônicas, textos curtos, a respeito do cotidiano, do dia a dia, só que com uma visão pessoal de cada autor. Então, fica aí uma sugestão para vocês e é um exemplo do que nós acabamos de ver. A obra literária pode estar mais distante ou mais próxima da realidade, de acordo com a intenção do escritor. Esse grau de proximidade a caracteriza como verossímil ou inverossímil. Isso quer dizer o quê? Que a literatura, mesmo sendo uma ficção, ela pode estar mais próxima da realidade, tratar de temas atuais, tratar de questões sociais, ou ser inverossímil, que é estar totalmente afastada da realidade. No caso, seriam histórias mais fantásticas, com muitos elementos do imaginário, coisas que não têm nada a ver com a nossa realidade, que foram inventadas, e isso daí é decidido pelo autor.
O autor, ao criar seu texto, constrói um ambiente coerente e coeso, ou seja, um ambiente em que os elementos se unem com base em uma lógica. Ser uma literatura verossímil ou inverossímil não anula a capacidade de construção que o autor tem em criar um ambiente coerente e coeso. Precisa ter essa construção lógica dos elementos tendo uma ligação um com o outro, dos acontecimentos, de tudo que aparece ali. Aí aqui eu tenho 2 exemplos para vocês de uma obra mais verossímil, por assim dizer, que são os 50 Contos de Machado de Assis. É um bom livro para vocês começarem a entender quem era Machado de Assis, como que é a literatura dele e quebrar um pouco o preconceito com os autores clássicos. E ele trata de histórias que na época tinham a ver com a realidade que ele vivia. Ele tecia críticas, ele trabalhava alguns temas sociais de forma cômica, de forma ácida, de forma irônica, mas era mais ligado à realidade, mais próximo da realidade. Já as Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, são livros que partem mais para o lado da fantasia, de um mundo sendo criado do zero, de personagens viajando por portais para outros mundos, despertando forças que deveriam ficar adormecidas, forças do mal, enfim, são completamente afastado da realidade, mas que traz algumas reflexões que a gente pode aplicar para a nossa vida. O texto literário, justamente por ser ficção, possibilita o processo de catarse no leitor, catarse do leitor, por apresentar-lhe um mundo mais organizado, mais lógico, mais possível que o seu, oferecendo por meio de seus personagens saídas para um mundo em desconcerto. Catarse é uma forma dele se libertar da realidade que ele está vivendo e viajar para outra coisa. É isso que está querendo dizer aqui. O autor pode optar por fugir da realidade externa e produzir uma obra inverossímil, como eu já expliquei antes. O leitor sabe claramente que o que está lendo não se parece com o real e aceita essa supra-realidade por ver coerência interna, coerência na obra. Quando a literatura navega nos mares da inverossimilhança, temos uma literatura fantástica. E aqui eu trouxe 2 exemplos de literaturas fantásticas, que é os Jogos Vorazes, mais recente, e é uma história que trata de um mundo distópico, uma realidade distópica, sobre um governo mundial que controla vários distritos, e o restante eu aconselho vocês pesquisarem, vale a pena, é um livro muito bom. Se vocês assistiram ao filme, saibam que o livro é muito melhor. E Alice no País das Maravilhas, a mesma coisa. Vocês devem conhecer o filme, só que veio de um livro, essa obra é bastante antiga, é um clássico e vale muito a pena vocês lerem. Bom, para vocês darem continuidade ao nosso estudo, eu quero pedir que vocês leiam a página da apostila, a página 21 e a página 22, que serão os assuntos que eu vou tratar na nossa aula seguinte. Posteriormente, nós teremos os exercícios também da apostila. No mais, é isso, queridos. Até mais.